por que tu acha que os clientes não querem investir em TI? O cliente não quer investir, mas será que ele precisa? Entendeu? E muitas vezes ele não precisa. Muitas vezes o cara de TI acha que ele precisa. Não, mas tu precisa, porque isso aqui vai te dar retorno, mas aquilo pode não ser prioridade para ele. Então, tem vários motivos pelo qual o cara não quer investir. Uma pode ser esse. Ele não precisa naquele momento e não é prioridade naquele momento. Ou ele não está percebendo o real problema que ele tem. E aí, o responsável é o cara do TI que tem que mostrar para ele o problema. Sim. O que acontece também é do cara, o consultor, né? O consultor de TI, querer empurrar o que ele acha que é melhor pro cliente, né? Normalmente o consultor de TI, tipo, o cliente quer uma solução simples e o cara chega querendo empurrar um elefante pra ele. Uma coisa mirabolante. Quer fazer um monstro. Então, aí chega lá, porra, mas ofereci a melhor solução que tinha pro cara e o cara não fechou comigo, que estranho, por que será? Às vezes o cara não precisa da melhor solução. Às vezes ele precisa de uma solução que resolva aquele problema, um problema pontual. Uma coisa é assim, ó. O problema que o profissional de TI, o especialista percebe. Isso é uma coisa. Outra coisa é o problema que o cliente percebe. Então, você achar, o cara do TI, muitas vezes ele percebe que o cliente tem um problema. Mas por quê que a gente percebe? A gente do TI, o consultor. Por que ele percebe? Porque o cara é especialista. Ele é especialista naquele assunto. Então, quando tu é muito especialista em um assunto, cara, tu sabe o que é realmente uma solução boa e uma solução ruim. Tu tem um conhecimento aprofundado daquilo. Então, tu fica achando que aquilo que o cliente tem é um puta de um problema. E o cliente não tem a mesma percepção porque ele não entende da forma que tu entende. E então, para ele, o que está funcionando está bom. E às vezes o que tu está oferecendo, para ti pode ser bem melhor. Mas ele não percebe esse valor e aí ele não vai querer investir. Sim. Tu, tecnicamente, né? O técnico enxerga uma coisa que, o cara tem um problema, sei lá, vamos botar um problema de segurança, né? Pô, o cara tem um problema aqui que o backup dele é ruim, por exemplo. E aí tu tenta falar pro cara, não, mas teu backup é ruim. Daí o cara fica pensando, pô, meu backup, por que eu quero backup? Nunca usei, meu backup pra mim tá bom, tá lá, nunca precisei. Até dar uma merda. Até dar uma merda. Então, o consultor, ele tem o dever, né, de ir lá e abrir os olhos do cliente do real problema que aquilo ali pode ocasionar pra ele lá na frente. Que, tipo, tu pode falir se tu perder todos os teus dados. Tem um tipo de cliente mesmo que não só vê o que existe um problema quando dá algum problema bem grande, né? Como, por exemplo, uma invasão, ou, por exemplo, perder todos os dados, ou parar o servidor e ele ficar sem acesso por muito tempo, né? Ou se tu provar pra ele, mostrar pra ele que isso já aconteceu com outras pessoas, que acontece, que está acontecendo, tu mostrar pro cara ali e o cara, ele não... Só o cara tem que ser muito burro pra esperar acontecer com ele, né? Sim. Tu vai mostrar pra ele que ele tem um problema, que aquilo ali tá acontecendo esse problema com outras pessoas e pode vir a acontecer com ele por causa disso, daquilo. Aí os caras falam, não, azar, quero matar no peito. Beleza, pelo menos tu fez a tua parte de consultor de TI e alertar ele dos verdadeiros problemas, né? Mas tem uma coisa, alertar ele dos verdadeiros problemas. Como o consultor de TI alerta as pessoas dos seus verdadeiros problemas? Tem um ransomware aí que vai criptografar todos os teus dados. O cara... Aí calma. O cara não sabe nem o que é ransomware, nem o que é criptografar e ele não vai entender bosta nenhuma, entendeu? O cara usa uma linguagem muito tecniquez para explicar uma coisa que deveria ser de uma forma simples. Deveria ser explicando os benefícios daquilo, né? Ou até contando uma história. A semana passada, teve um cliente que não queria fazer backup. O que aconteceu? Tem que ser verdade, né? Não é inventar essa Não é inventar a historinha, né? Eu só estou dando um exemplo que é uma história. Aí, um ransomware, que é o quê? É um vírus, se instalou na rede dele e criptografou todos os arquivos. Ou seja, deixou confuso que nenhum software consegue abrir mais e aí eles pedem um resgate. Tu tem que pagar para eles te mandar uma chave para tu descriptografar e ter acesso aos teus arquivos. Senão, tu perde tudo. Pensa bem, é bem diferente de tu falar pro cara, um ransomware vai criptografar os teus dados e... Sabe? E aí, além mesmo depois de tu falar isso aí,
tu vai lá e mostra, às vezes, uma reportagem pro cara, ó, tá aqui, ó, isso aqui aconteceu em tal lugar, em tal empresa. Aí o cara, porra, realmente é uma coisa que tá acontecendo e eu posso passar por esse problema. E aí, nesse momento, o cara começa a considerar, talvez, investir. E existe uma jornada de compra do consumidor, né? Até o cara que, o cara não tem, ele acha que ele não tem problema nenhum, ele tá feliz da vida, então vamos dar um exemplo lá. O cara tá obeso, eu não tenho nada contra alguém que queira ficar obeso, cada um tem a sua opção. Mas o cara tá obeso, então, mas ele tá bem, ele tá lá, ele come churrasco todo final de semana, e come doce e tal, e toma Coca-Cola e tal... E ele não sabe que ele tem um problema. Pra ele tá tudo certo. Mas, ele tem um problema. Porque isso aí pode prejudicar a saúde dele, certo? Mas ele não sabe. Ele tá numa situação inconsciente total. Ele acha que tá tudo bem. Aí depois, o cara, ele descobre, porra, tive um problema aqui, sei lá, tá me dando problema na coluna, o meu colesterol tá alto. Aí ele percebe que ele tem um problema. Então, depende do momento que esse consultor de TI chegar nesse cliente. Como tu falou, se ele chegar num ponto onde o cliente nem sabe o que está acontecendo, ele vai precisar fazer um discurso maior, uma trajetória maior, deixar esse cara consciente de que ele realmente tem um problema. E isso aí muitas vezes não é numa visita, não é num bate-papo, sabe? É um processo mais demorado, é um processo de relacionamento com o cliente, é um processo de conscientização, sabe? Mas beleza, é melhor tu chegar no cara nesse ponto que ele tá inconsciente ou só consciente do problema, do que chegar no ponto em que ele já tá procurando o teu serviço. E isso aí é uma coisa, tô falando agora, que eu percebo bastante. Porque o cara chega pro cliente, já vai com a proposta embaixo do braço, chega pra vender, o cliente vou pensar, e o cara não quero, tchau, tu desiste daquele cliente, vai em outro, e só fica nessa aí. Tu não faz isso aí que tu falou, né? Que seria tipo... tu educar o cliente, tu mostrar pro cara os verdadeiros valores os verdadeiros benefícios, né, daquele produto. Se relacionar com o cliente, né, conversar e tal. Quando tu chega nesse cliente e ele já tá consciente do produto, ou seja, ele já viu que ele tem um problema, ele já pesquisou, já sei qual é a solução que eu preciso, e aí ele já, por exemplo, ele sabe que ele tem um problema de segurança na empresa dele. E aí ele vai lá e ele, cara, alguém invadiu aqui, então eu tenho um problema de segurança. Aí o que eu preciso então? Ele sabe que a solução é um firewall. Vamos procurar quem tem um firewall. Aí ele começa a pesquisar isso na internet. E aí ele acha os produtos. Então, ele já teve consciência do problema, consciência da solução, que é um firewall, e consciência agora dos produtos que ele está procurando nos fornecedores. E aí, numa dessas procuras, ele encontra o seu telefone no seu site. Lá depois daquela página, nossa visão, nossos valores... Contato. A última coisa. Aí, contato. Formulário de contato. Formulário de contato. Ele manda o formulário de contato e alguém entra em contato com ele. Aí, o que está acontecendo nesse momento? Ele está procurando um produto. Então, agora, a oferta está maior do que a procura, porque muita gente está oferecendo. Digamos que ele foi lá e já achou 10 soluções de firewall. E ele tá agora é ele que é o poderoso, entendeu? Uhum. Você chegou nele e você é só mais um no meio daqueles 10. Tem um mentor meu que até fala isso, que eu acho uma coisa bem legal, que é assim, é como você fazer sexo com gorila. Sabe como é que faz sexo com gorila? Sabe, Leandro? Não. Não sabe? Não. Sabe como é que faz sexo com gorila? Eu sei, mas eu vou esperar tu falar. Eu não sei, nunca fiz. Não, eu nunca fiz também, né? O Gregory sabe. Mas eu sei eu perguntei... da teoria. Não, eu perguntei se tu sabe como, não se tu conhece a sensação. Cara, como é que faz sexo com gorila? Mesmo que eu soubesse, eu não ia falar. Como é que faz sexo com gorila? É do jeito dele, cara. Sabe? Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem escolha. E o cliente, naquele momento ali, ele é o gorila. Ele vai pedir desconto, ele vai chorar e ele não vai querer investir. Será que ele não está querendo investir? Ou será que ele não está querendo investir com você? E ele vai investir com outro? Entende? Porque naquele momento ali, você é mais um saco de arroz. O cara tá lá no supermercado e é só ele escolher se ele vai comprar o arroz num mercado ou no outro, porque é tudo igual, entendeu? Isso aí vem bastante contra o que a gente percebe no mercado, né? Que as empresas que mais crescem no mundo são as empresas de tecnologia. Aí tu fica pensando, como que as empresas que mais crescem no mundo são as empresas de tecnologia, se as empresas não querem investir em tecnologia?
Tipo, não faz sentido, né? A gente chega à conclusão de que elas querem. Elas querem. Então, Senão a tecnologia não cresceria tanto, é isso? claro, porque se ninguém quisesse saber de tecnologia, as empresas de tecnologia não cresceriam tanto como estão crescendo hoje, né? Sim, com certeza. E assim, tecnologia, nenhuma empresa vive sem. A questão é que talvez você tenha chegado no cara no momento errado.